como podemos encaixar, né? Como nós podemos, no caso, aí pensar, planejar, né? Pessoas que precisam de inclusão, as mais diferentes inclusões. Olha, a gente já tem tecnologia que é ofertada para vários tipos. Eu fiz um trabalho recentemente, acho que é um ano atrás, com umas alunas da pedagogia da PUC, sobre inclusão em tecnologia de alunos surdos. Inclusive, eu tinha 2 alunas surdas. A senhora poderia contextualizar rapidamente sobre isso, por favor? Então, querida, são 2 figuras da mitologia grega, e que eu vou ser um pouco assim, vou fugir um pouco da explicação em função de não ter um conhecimento muito grande a respeito deles, mas assim, eles têm uma história, são posicionados dentro de uma família, e tem uma história longa, né? Eu precisaria rever isso, já não lembro muito bem. Mas assim, o Cronos, eles têm um significado na nossa filosofia, na fala como um todo, de ser aquele que é regido pelo tempo, e pelo tempo implacável, né? Por exemplo, é o tempo que vai passando, vai rolando, e assim, uma postura de Cronos de um professor seria: ele ensina naquele tempo, naquele momento, daquela forma, naquela performance, e espera que todos os alunos massivamente tenham todos os mesmos resultados e as mesmas reações, né? E que não sejam reativos, que eles reajam cada um, mas assim, que tenham todas as reações no sentido assim de todos conhecerem aquilo que lhes foi levado. Assim, no Kairos, a postura de um professor do Kairos é aquele que vai trabalhar com os tempos. Ele sabe que ele precisa, às vezes, ter uma postura alternativa, no sentido de fornecer mais condições para que aquilo seja, que aquele conhecimento, que aquele conceito, que aquela fenomenologia seja estudada e venha à tona. Por exemplo, eu preciso, qual a postura que eu tenho que ter? Eu lembro que ontem fizeram uma pergunta para Karen, e a respeito de como, qual é a postura para trabalhar o significado, né, Karen? Aprendizagem significativa. Então, assim, eu diria que o professor, para trabalhar a aprendizagem significativa, ele tem que ser um professor Kairos. Por quê? Porque ele tem que ter o tempo da interação. Se eu não interajo com o meu aluno, se eu não olho para o meu aluno, se eu não vejo a postura dele, a fala, ele tem uma linguagem corporal. E se eu não percebo como é que ele está elaborando e construindo o seu conhecimento, eu realmente não estou sendo uma professora Kairos e que trabalha a aprendizagem significativa, porque na aprendizagem significativa eu tenho que conhecer o outro, eu tenho que ter feedback de como ele está aprendendo, eu tenho que dar condições para ele aprender. Está cheio de professor assim que joga um problema, uma questão, e daqui não espera 1 minuto já dá resposta. Ou seja, eu não dei a mínima condição para aquela criatura pensar, refletir, elaborar, né? Ou seja, se eu sou um professor que quero trabalhar na perspectiva Kairos, eu tenho que estimular, eu tenho que elaborar a pergunta um pouco mais, eu tenho que, né, jogar um estímulo aqui do lado de cá, jogo outro estímulo do lado de lá. E assim vou dando oportunidade para que essa construção seja feita. É tão prazeroso enxergar, perceber quando as pessoas que estão interagindo com você, como alunos, né? Você professor e aluno, você perceber assim que, de repente, emerge dele um posicionamento, uma visão. Ele te dá pistas do caminho que ele está construindo, né? Então, isso eu diria assim, a minha explicação, eu não posso ir para a mitologia grega, porque eu teria que estudar um pouquinho para vir aqui contar para vocês como é que é a relação deles, né? Mas a web dá conta disso. Vocês facilmente, né, vão lá para o chat GPT e perguntam que ele vai contar tudinho. Mas exemplifiquei, tentei trazer para o contexto, para a metáfora do professor, que é um professor que percebe, né, a necessidade de ajudar o aluno a construir.